Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você for ver o vídeo, né? Então, essa aqui é mais uma aula teórica do curso de empilhadeira que eu estou passando para vocês. Então, fizemos a primeira aula, né, no vídeo, postei um vídeo, e então lá foi segurança operacional. Aí falta eu passar hoje técnica da operação e manutenção operacional, tá? Então esse vídeo aqui talvez seja um pouquinho maior. Pessoal, é o seguinte. Então, como eu tinha comentado, como eu conversei com vocês no WhatsApp, né? Nossa aula prática, ela ainda estou aguardando algumas liberações para ser realizada, mas assim que eu conseguir essa liberação, eu vou estar agendando, tá? Eu não sei quanto tempo vai demorar, porque eu não sei as condições dessa pandemia vai trazer, infelizmente, para essa cidade aqui da região de Pirassununga e Porto Ferreira, que é as duas cidades onde eu utilizo para poder fazer a aula prática, certo? Mas mesmo assim eu peço a atenção de vocês que assistem o vídeo todinho, e eu vou estar postando a prova online, beleza? Como eu combinei com vocês no WhatsApp. Então, se for necessário, assista novamente o primeiro vídeo, assista esse aqui, preste bastante atenção, e que eu vou estar passando o conteúdo aqui para vocês, beleza? Então, nós paramos aonde? Deixa eu ver aqui, nós paramos, então vimos aqui módulos, né? Manutenção operacional, técnica de operação e segurança operacional. Então, nós vimos apenas esse aqui, né? Segurança operacional, falta técnica de operação e manutenção operacional. Falamos aqui onde é que tem empilhadeira, falamos aqui da faixa salarial, como é que é definido. Falamos aqui do acidente, né? Que ocorreu, né, em São Paulo, por que motivo, tá? Falamos aqui também da estatística de acidente, os acidentes que mais acontecem, né? Falamos aqui do atropelamento, mostrei o vídeo para vocês. E até, não sei se vocês lembram, que eu coloquei um desafio no dia para vocês tentar saber o motivo, por que causou o acidente. Não sei se vocês lembram. Aí eu coloquei da seguinte forma, né, perguntei para vocês se vocês, deixa eu colocar aqui novamente aqui, se vocês tinham noção de saber qual o motivo que esse acidente tinha acontecido, qual foi a falha técnica. Então hoje, no vídeo de hoje, eu vou estar falando por que esse acidente ocorreu. Então hoje eu vou estar esclarecendo aqui hoje. Eu vou ver novamente o vídeo aqui que eu passei na última aula, né? Então eu passei esse vídeo aqui. Então observe a cena. Tem uma cena um pouco forte, mas eu peço que vocês peguem, como se diz, o aprendizado, infelizmente, dessa tragédia que houve aqui nesse vídeo. Então, infelizmente, acidente feio, né? Então, hoje eu vou estar falando o porquê esse acidente aconteceu. Vou mostrar um outro vídeo aqui também que eu vou esclarecer o porquê esse tipo de acidente acontece. Então aqui tem uma operação normal aqui, né? Essa é uma empilhadeira de grande porte, uma empilhadeira de portuária. Porém, os conceitos operacionais é o mesmo da pequena, tá? Ela é grande, mas o conceito operacional não muda. Tá? Então, o mesmo conceito operacional de segurança que nós temos na pequena, nós temos na empilhadeira grande, de grande porte. Beleza? Então, ele está fazendo uma operação normal aqui. Eu vou até adiantar o vídeo um pouquinho. Está pegando um container. É muito normal esse tipo de operação, onde é que tem porto seco, né? Trabalha com remoção de container.
dia normal de trabalho, que vocês observem bem, para tentar identificar o que ele errou, né? O que ele vai errar nessa operação. Então observe que está normal. Preste atenção na operação. Comment? Il a fait déjà, là. Ouais, c'est ça, il est habitué, là. Shit. Feio, né? Acidente feio. Então, voltando aqui aqui na parte, o que vocês acham que ocorreu nesse acidente? Qual foi o motivo da falha? Então, eu vou estar falando no vídeo aqui o que ele errou. Então, o que vocês reflitam aí, pensando o que ele errou, porque uma falha técnica mal executada, uma operação técnica mal executada gera uma falha muito grande, pode gerar um acidente como esse aí. Aqui tem um outro vídeo também que eu mostrei para vocês. Falei o motivo, né, desse acidente aqui. Falei também o motivo desse aqui, né? E na hora de olhar para trás, de transitar em marcha ré, eu tenho que estar sempre prestando atenção em colocar a mão aqui na torre, onde é que estou passando o mouse, né? Porque quando eu colocar a mão aqui, eu tenho uma visão lateral, né, dos dois lados. Falei que também aqui que é um acidente de trabalho, os efeitos de um acidente de trabalho, negligência, imprudência, imperícia, da responsabilidade civil e criminal, né? Civil no caso empresa e criminal no caso pessoas físicas, né? Empregados. Falei aqui também dos riscos físico, químico, biológico, ergonômico de acidente. Falei aqui também a questão aqui dos produtos químicos, inflamáveis, tóxicos, substâncias perigosas, corrosivo, radioativo. Falei aqui também na questão do EPI, da direção defensiva, e o vídeo parou aqui no slide 14. Eu vou dar sequência aqui agora, entrando na matéria de técnica da operação. Aqui na matéria de técnica da operação, eu vou dar uma ênfase no seguinte: a empilhadeira, né, nós temos ela com 5 tipos de abastecimentos diferentes. Tem a gasolina, que é a que mais polui, tem a diesel, que é a segunda mais utilizada, a terceira mais utilizada, tem a álcool, que é muito pouco utilizada aqui no Brasil ainda, mas existe, tá? Nos países lá fora ela é muito comum. Nós temos a gás, a GLP, que é a que nós vamos fazer o curso, que é hoje a empilhadeira mais utilizada, é a gás. E em segundo lugar, a eletricidade, a elétrica. A empilhadeira, pessoal, geralmente é por segmento. Então, a elétrica, ela trabalha muito em ambiente alimentício, né? Frigorífico, supermercado, né? Porque não pode ter contaminação do produto com aquele gás que sai do escapamento da empilhadeira. A gás, nós já utilizamos no modo que geral, industrial, né? Todo ambiente aberto, fechado, né? Comércio de madeira, você pensar, a gente utiliza construção civil, a gás por esse motivo, porque ela não contamina devido ao seu gás. Nós temos também o álcool. O álcool utiliza muito pouco, mas é uma empilhadeira que tem um baixo nível de poluição, mas é um motor que ainda não tem ganhado muita força aqui no Brasil. E nós temos também a diesel, né? A diesel é a empilhadeira de grande porte, né? A empilhadeira que trabalha muito em construção civil, extração de madeira, transporte de madeira, né? E a gasolina, que tem perdido cada vez mais comércio devido aos altos preços do combustível. E
Dessas 5, se você perguntar, Carlos, qual que é a que mais polui? É a gasolina. E qual a que mais tem um risco de explosão? É a gás. Desculpa, a elétrica. A elétrica tem um risco de explosão mais do que todas as demais. A gasolina polui mais, a elétrica tem um risco de explosão. Então a mais econômica e viável hoje está sendo a gás, a GLP. Infelizmente, com os aumentos que tem tido do GLP, mas está sendo a mais econômica. Então, dando sequência aqui. Então, temos aqui os 5 tipos de empilhadeira, né, quanto ao abastecimento. Então, a empilhadeira é um equipamento dotado de garfo, de outro sistema de sustentação. É um veículo de grande utilidade, certo? Pois substitui com vantagens talhas, pontes, rolantes, monovia e também o próprio homem. Vou contar uma história rapidinho para vocês nesse vídeo aqui. Eu tenho um cliente aqui na cidade de Engenheiro Coelho. Eu tenho um depósito de laranja, né? E uma vez eu estava lá e precisava de 4 homens para poder carregar um caminhão. Tinha 4 funcionários operando um caminhão. Para poder carregar um caminhão de caixa de laranja. Interessante que nessa data faltou 2. Então ficou só 2 e aí 2 não estava dando conta de carregar 4 caminhões que tinha para carregar no dia. E aí nesse dia ela alugou uma empilhadeira. Então os 4 funcionários levavam em média de 1h30 a 2 horas para poder estar carregando um caminhão. A empilhadeira levou apenas 12 minutos. Então esse foi o motivo do dono da empresa imediatamente já encomendar e comprar uma empilhadeira. Então a empilhadeira, pessoal, ela tem crescido muito no país e no mundo inteiro. Então se tem empilhadeira hoje em todo tipo de segmento. É por isso que é uma das profissões que mais cresce. Tá? A empilhadeira tem ganhado mercado em todos os tipos de segmento. Certo? Então ela substitui o próprio homem, pois realiza tarefas que ocuparia várias pessoas. O problema, o seu custo de manutenção são elevados. O operador tem em suas mãos diariamente um patrimônio inestimável, ou seja, a empilhadeira tem um valor agregado, como eu falei lá no primeiro vídeo. Quanto custa a empilhadeira? Lembra que eu falei que dá para comprar às vezes 3 até 4 carros popular? Então o dono da empresa não vai pôr uma empilhadeira na mão de qualquer um, se ele não tiver uma qualificação, não tiver um comprometimento com zelo com o equipamento. Né? Porque é um patrimônio inestimável, né? Da empresa. Então, o cuidado dela com ela tem que ser redobrado mesmo. E por isso, pessoal, uma coisa muito interessante, nós da CTP, eu não trabalho com curso 100% online, teoria e prática. Então, online, a gente faz a distância assim, somente teoria. Prática, nós não trabalhamos com simulador de empilhadeira. Por quê? Tem pessoas fazendo curso, infelizmente em algumas escolas, aí 100% virtual. Gente, a máquina, só você sentando no banco dela e sentindo o ronco do motor para você saber a potência de uma máquina e saber entender ela. Então a aula prática é imprescindível, tá? Onde é que nós vamos aprender de fato mesmo, colocar na prática, na aula prática, tá? Então eu espero que logo eu consiga marcar essa aula prática para a gente estar capacitando vocês. Então a prática que vai dizer tudo, como se diz. Aqui nós estamos passando todo o conhecimento que você já vai chegar na empilhadeira já com esse conhecimento agregado para poder estar iniciando o curso. Aqui, nessa técnica de operação, interessante, e aqui eu tenho 14 operação. Interessante que esses comandos aqui, eles é mundial. Então, se eu pegar do 1 aqui o 14, eu posso encontrar em todo tipo de empilhadeira. Então, tem um 1, por exemplo, o garfo, sustentação. Então, a etiquetinha já está dizendo, né? Então, 1 aqui, sobe garfo. 2, abaixa garfo. 3, inclina para frente. Quando é que eu utilizo essa operação aqui? Essa operação que eu utilizo quando eu vou, ou seja, deixar o material. E eu pego o pallet no chão, levanto para colocar em cima da partilheira ou em cima de alguma outra tulha, por exemplo. Quando eu vou colocar o material no chão, aí eu tenho que pegar o garfo e inclinar para frente. Por quê? Porque eu tenho que desgarrar a ponta do garfo do pallet. Se eu não inclinar, a carga toda vai ficar enganchada no garfo. Quando eu sair, eu vou jogar a carga no chão de volta, certo? Então isso aqui é uma operação que a gente utiliza bastante na empilhadeira. Depois eu tenho aqui também a número 4. Número 4, inclinar garfo para trás.
Como que funciona isso, na verdade? Toda vez, ó, uma dica interessante. Vou associar agora o 1, o 3 e o 4. Toda vez que eu pegar a carga, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inclinar para trás. Então, peguei a carga, inclinei, levanto 30 centímetros do chão e aí vou transportar a carga. Quando eu vou colocar a carga no solo, no chão, né, ou em cima da partilheira, aí eu tenho que abaixar e jogar para frente, que é o número 3. Para quê? Para poder a carga desgarrar, o garfo da empilhadeira desgarrar do pallet, do pallet que ele está sendo transportado. Então, o tempo todo, eu vou usar esse 1, esse 3, esse 4 e esse 2, que é subir e abaixar. Tá? Então, esses 4 comandos aqui são os que é mais utilizados. Depois eu tenho aqui os 5, esses 5 interessantes. Deslocamento lateral, vê se subiu a carga, né? Subiu ali 7, 8, 15, 10 metros, 9, 12, tem empilhadeira de diversas alturas, o garfo. Quando, às vezes eu cheguei lá em cima, faltou aí 5 centímetros, 2 centímetros, para ela poder encaixar dentro do vão da partilheira, o que eu tenho que fazer? E eu vou lá nesse comando número 5, eu vou lá no comando número 5 e desloco. Lá eu tenho a alavanca, né, que para frente eu jogo para um lado, para trás eu jogo para o outro. Então eu consigo deslocar o garfo de um lado para o outro, certo? Para eu não ter que abaixar novamente a carga e fazer manobra para poder encaixar lá, eu consigo deslocar lateralmente. Aqui no 5, deslocamento à esquerda, e 6, deslocamento à direita. Tá? Isso é uma opção que tem lá na empilhadeira que nós vamos usar na aula prática. Então, isso é um opcional que as empilhadeiras hoje têm. Então, vocês pegando aqui do 1 até o 6, esses 6 comandos é utilizado o tempo inteiro. Agora, esses outros comandos aqui, por exemplo, o 7, movimentação de garfo, esse aqui é mais destinado, algumas empilhadeiras não tem ele. Né? O que ele faz? Movimento de garfo à direita. Em alguns tipos de empilhadeira, igual vocês viram no vídeo anterior, uma empilhadeira amarela chamada de empilhadeira lateral, onde ela fica parada e o centro de carga dela se movimenta. Então, aquele tipo de empilhadeira, nós temos esse comando aqui, que é o movimento de garfo à direita e movimento de garfo à esquerda. Depois nós temos aqui também deslocar garfo para frente. Então, em alguns modelos de empilhadeira, como vocês viram lá naquele vídeo também de técnica de segurança operacional, vocês viram um tipo de empilhadeira que ela fica parada e o garfo estende. Né? Tem uma espécie de tesoura no garfo, onde ela abre e fecha para poder colocar a carga em cima da partilheira. Depois eu tenho aqui também o número 10, então eu tenho os dois aqui. Então, estende garfo e recolhe garfo. Então, garfo para frente, garfo para trás. Eu tenho aqui o 11. O que o 11 faz? Normalmente, algumas empilhadeiras, para poder o garfo delas fechar, nós temos que ir manualmente levantar e fechar ele mais. Para abrir, eu tenho que ir lá levantar ele também e abrir o garfo. Porém, em alguns modelos, esse comando fica em cima na cabine. Tá? Então, esse comando fica em cima na cabine e de dentro da cabine eu vou lá e abro e fecho o garfo o tanto que eu quiser, para poder pegar os pallets diferentes. Ver um pallet mais pequeno, tem um pallet maior. Só lembrando uma coisa muito interessante, que eu tenho que espaçar o garfo quanto maior possível, para poder pegar o maior possível parte do pallet. Porque se eu pegar ele muito no meio e largar pontas muito grandes do pallet, quando chegar na curva o risco de eu ter que tombar é muito grande. Depois eu tenho aqui também o 12, então o 11 e o 12 faz essa função, né? E eu tenho aqui também o 13, que é empurrar a carga. Então tem alguns tipos de empilhadeira também que é interessante. Já veio a moderna, ela chega na partilheira, ela para o garfo, certo? E uma espécie de esteira, levanta e empurra a carga. Então 13 empurra, 14 puxa. Então uma espécie de esteira que levanta e puxa a carga, tá? Então esses 14 comandos aqui são utilizados em todo tipo de empilhadeira no mundo. Isso aqui é uma ISO, tá? A empilhadeira tem que seguir uma ISO, um padrão ISO.
Então, onde é que for, qualquer país do mundo, vocês vão encontrar esse modelo de operação aqui. Ó. Certo? Alguma dúvida? Pensa um pouquinho aqui, dá uma olhadinha. Então, pega o vídeo, volte para trás, pare ele, olhe várias vezes. Né? Assista devagar para vocês memorizar bem esses comandos aqui. Esses comandos aqui são fundamentais. Na aula prática vocês vão estar utilizando ele aqui. Viu? Então eu vou dar sequência aqui. Então, memorizou? Então aqui você olhou com os nomes, o que significa. Aqui agora você tenta imaginar. Para que serve o 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, 9, 10, 11, 12, 13 e o 14. Certo? Memorizou? Recordou? Se não, volta o vídeo, reveja, até você memorizar. Esses comandos são fundamentais. Aqui, esse slide é muito importante agora. Nessa técnica de operação, eu vou ter um aluno que me perguntou, tirando sua dúvida agora. Então, aqui fala o seguinte, a empilhadeira ela é construída sob um princípio de gangorra, onde a carga é colocada no garfo e é equilibrada pelo peso da máquina. Ou seja, o centro de rotação é o apoio da gangorra. É o centro da roda dianteira. Pessoal, essa parte aqui é muito interessante. Eu tenho aqui a empilhadeira, imagina essa aqui é uma gangorra. Então, a roda dianteira é esse centro aqui da gangorra. Então, aqui Y é a carga, X é o contrapeso. Então, se a empilhadeira, por exemplo, é para 2.500 kg, eu coloco nela, vamos por um exemplo de 2.750 kg, o que vai acontecer? O X aqui, o Y, vai ficar mais pesado que o X. Você vai perguntar, pô, cara, mas uma empilhadeira pesa muito, porque se ela é para 2.500 kg, tem que ter o contrapeso aqui de 2.500 kg também? Não. Nota vocês que da roda dianteira até a carga, aqui, ó, é muito mais perto que da roda dianteira até o contrapeso. Então esse aqui usa a lei da distância. É uma distribuição na parte física da máquina. Entendeu? Então quanto maior a empilhadeira é para levantar peso, para transportar peso, mais comprida ela é. Então uma empilhadeira de 6 toneladas é mais comprida que a de 2,5, uma de 8 é mais que a de 6, uma de 12 é mais comprida do que a de 8 e assim sucessivamente vai. Então a empilhadeira, quanto maior proporção tem de levantar peso, mais comprida ela é. Por quê? Para poder dar essa estabilidade. Vocês viram lá no vídeo anterior, uma empilhadeira que parece uma moto niveladora, uma patrol, que pega no eucalipto, né? Aquele tipo de empilhadeira, como é com a capacidade de carga muito grande, né? Ela praticamente descarrega um caminhão de uma vez, praticamente. Uma empilhadeira aí para 20 toneladas, então uma empilhadeira para 20 toneladas, o comprimento tem que ser muito grande, variável. Por quê? Senão ela levanta para frente. Então aqui, é importante, toda vez que eu subo na empilhadeira, eu vou olhar a plaquinha que está falando o limite de carga dela. Por quê? Se eu exceder o limite, aqui ó, eu posso inclinar a empilhadeira para frente. E aquela questão que eu passei para vocês também, o porquê que a empilhadeira tem que andar 30 centímetros do chão. Carlos, por quê? Primeira coisa, gente, importante. Lembra daquele vídeo que eu passei antes sobre o acidente que houve? Que eu perguntei qual o motivo daquele acidente? Vamos refletir um pouco. Quando você está de cima da empilhadeira, você vai ver a carga e esse suporte aqui do garfo. Certo? A empilhadeira erguida 30 centímetros o garfo do chão, a carga não pode ultrapassar esse suporte aqui. Ó. Tá, Carlos, se eu ultrapassar? Se eu ultrapassar, eu tenho que andar de ré. Aí eu não posso andar mais de frente, porque eu tiro minha visão de frente. Então o que acontece quando eu ando acima de 30 centímetros do chão? Acontece igual aquele vídeo lá anterior. Você não tem visão de frente, então você não vai ver um pedestre. Então é comum você chegar numa empresa, às vezes, ver um operador operando
com a perna para fora, com o braço para fora, para poder ter uma visão de frente. Aquilo é totalmente errado, uma operação totalmente errada mesmo. Ali um acidente pode acontecer a qualquer momento que você está vendo um lado, do outro lado você não está vendo. Entendeu? Então toda vez que a carga ultrapassar essa estrutura aqui, eu não posso mais andar de frente. Aí eu tenho que andar de marcha ré. Certo? Então os 30 centímetros é para mim garantir o equilíbrio dela. E além de tudo, eu tenho uma condição de segurança com a carga. Certo? Então, quanto mais eu subo a carga da empilhadeira, mais estabilidade eu perco. Então, naquele outro vídeo que vocês viram, do container que tombou, por que aconteceu aquele tombamento? Vou dar um segundinho para vocês refletirem aí. Então, aquele tombamento aconteceu pelo seguinte, pessoal, tem uma falha gravíssima que você não pode cometer com a empilhadeira jamais. Nem com ela com garfo vazio, sem carga. Jamais você pode andar com o garfo da empilhadeira erguido. Erguido acima dos 30 centímetros. Se você tiver com ele 1 metro de altura, ele tem risco de tombar 2 metros, mais ainda 3 metros, tombou. Então, quanto mais você anda com ele alto, mais ele pode tombar. Então, eu só posso transitar em empilhadeira até 30 centímetros de altura. Tá, caso. E quando eu paro a empilhadeira? Quando você para, eu vou estar ensinando isso na aula prática, tem que abaixar o garfo, apoiar no solo e não deixar nenhuma pontinha levantada. Por quê? 2 motivos. Primeiro, a estrutura hidráulica, para ela não ficar sustentando o peso do garfo, que pesa bastante. Depois também eu tenho um outro problema, que por exemplo, pode passar uma outra máquina em cima, por exemplo um caminhão ou uma empilhadeira. Então se outra empilhadeira passar em cima do garfo da outra e ela estiver erguido, ela pode romper todo o sistema hidráulico. Então por isso que eu tenho que descer, toda vez eu não posso esquecer o garfo erguido. Então esse é motivo de advertência em algumas empresas. Tá? São pequenas coisas, mas são pequenas coisas importantes, são técnicas que têm que ser utilizadas no dia a dia. Então não posso jamais descer da máquina e colocar o garfo no chão. Uma pessoa pode vir e tropeçar no garfo também. Então um operador habilitado tem que ter isso em mente e lembrar desses pequenos detalhes. Entendeu essa questão da estrutura? Aí uma coisa interessante. Pô, Caso, mas é uma gangorra? Sim. Mas imagina, como que faz uma subida então, no declive? Eu nunca vi gangorra montada num declive, né? Você imagina 2.500 kg de um lado, 2.500 do outro. Mas e uma descida? Como funcionaria? Vocês viram lá no vídeo anterior a questão da rampa? Como é que a história muda? Então, muita atenção aqui. Ó. Quando ela vai subir carregada, eu tenho que subir com ela de frente. Por quê? Porque a carga tem que ficar para o lado mais alto. Então a carga fica para o lado mais alto. Quando eu estou subindo. Quando eu estou descendo carregada, eu tenho que descer de ré. Por quê? Porque a carga tem que ficar do lado mais alto. Tá? E quando eu estiver vazia, vazia é muito interessante. Quando eu estiver vazia, eu tenho que descer. Vou subir a rampa com ela vazia. Subo de frente ou de ré? Vazia. Subo de ré, porque eu não tenho carga. Então eu não tenho um X. Certo? Como eu não tenho um X, eu subo de ré. Eu preciso descer, caso, com ela vazia a rampa. Desço de frente ou de ré? Pensei um pouquinho. Desço de frente. Por quê? Porque eu tenho só o X, eu só tenho um contrapeso, eu não tenho a carga. Então eu desço de frente, porque carregada desceria, né? Então com ela vazia, eu desço de frente. Porque carregada eu desceria de ré, para poder a carga ficar pro lado mais alto. Entendeu essa coerência? Então muitos acidentes acontecem em rampa. O operador às vezes não tem essa disciplina, essa técnica da operação. Outra coisa importante também, que deve sempre frisar, na rampa eu não posso fazer curva. Por que eu não posso fazer curva?
Se eu fazer curva na rampa, a empilhadeira não tem amortecedor, muito estreitinha. Então se eu fazer manobra, o tombamento é quase certo. Certo, pessoal? Então aqui esse slide aqui é isso aqui. Vou pular para o próximo aqui. Ah, aqui tem um detalhe interessante nesse slide aqui. Ó. Aqui tem um centro de capacidade de carga versus centro de carga. Nota vocês que eu tenho essa caixa aqui, esse volume, ele é o mesmo desse. Por que essa imagem aqui, a empilhadeira não levantou a traseira, e nessa imagem aqui, a empilhadeira levantou a traseira? Por que vocês acham? O que ocorreu aqui? Pessoal, ocorreu o seguinte, que eu tenho um jeito correto de pegar a carga na empilhadeira. O garfo aqui, ó, preste bastante atenção nesse detalhe aqui, ó. Isso aqui eu vou estar cobrando na aula prática. O garfo, ele tem que ultrapassar pelo menos 75% da carga. Então aqui está o meio da carga, certo? Ele ultrapassou mais 25%. Nessa condição aqui com a caixa deitada, com o volume deitado, o garfo não ultrapassou 75%, foi apenas 50%. Como ele foi só até os 50%, aí o tombamento para frente é certeiro. Porque, além daquela condição que eu vi lá no slide anterior, ó, deixa eu voltar aqui. Além dessa condição aqui, de 2.500 kg, eu tenho que levar em consideração também essa técnica do garfo pegar pelo menos 75% da carga. Porque se essa carga pode pesar 1.500 kg. Porém, se ela não chegar nem 50% da carga aqui, o garfo não chegar, o que vai acontecer? A carga é comprida. Vai destabilizar o contrapeso da empilhadeira. Então a carga, quanto mais comprida ela é, mais ruim para a empilhadeira pegar e mais instável ela fica. Certo? Então aqui, ó, essa é a lógica. Então, essa carga poderia andar de frente? Não. Então nota vocês aqui, ó, olha a estrutura do garfo. A carga passou dessa altura aqui, eu já não posso andar mais de frente. Ou seja, a visão do operador, que ele já perdeu a visão dianteira. Então, para acontecer um acidente como vocês viram do vídeo do atropelamento lá, é muito fácil acontecer, pode ser fatal. Certo? Então, aí eu tenho que andar de marcha ré. Então, a empilhadeira ela foi fabricada para andar tanto de frente como para trás. Então, não importa se de frente para trás, importa é a carga. Se a carga ultrapassou um limite de segurança, aí eu já não posso andar mais de frente. Isso eu vou estar falando mais na aula prática, beleza? Vou pular aqui. Olha que interessante, ó. 800 kg de carga contra peso de 100 kg. Não deu equilíbrio. Tá vendo? Não deu equilíbrio. Por quê? Carga 800 kg contra peso 100. Então a gangorra não bateu, né? Então deu diferença. Outro detalhe interessante. Nesse slide aqui na apostila, talvez você tenha visto e não tenha entendido. 3 pontos? Como assim? A empilhadeira 3 pontos. Enquanto o carro tem 4 amortecedores, chega na curva, né? 2 amortecedores segura o peso e 2 levanta. A empilhadeira é diferente. Ela não tem amortecedor e, além disso, ela é apenas 3 pontos. Ou seja, esse eixo traseiro dela aqui, esse eixo traseiro, tem um pino aqui no centro que faz com que esse eixo traseiro seja flexível. Então esse eixo traseiro da empilhadeira, ele não tem estabilidade nenhuma. Ele não ajuda a empilhadeira em estabilidade, ele só serve para direcionar. Tanto é que tem empilhadeira que tem um eixo, que tem uma roda única atrás. Então a minha estabilidade está aqui no eixo dianteiro aqui, ó. Então o que acontece? Então o centro de carga meu está aqui, ó, dentro do triângulo, né? É por isso que quando eu vou descer, por exemplo, um degrau com a empilhadeira, se eu descer com uma roda só dianteira, ela tomba, como vocês viram no vídeo anterior. Por quê? Porque eu não tenho estabilidade nas rodas traseiras, apenas nas rodas dianteiras, que é a minha estabilidade da empilhadeira. Certo? Então, aqui nota vocês nessa imagem aqui, ó. Então, quanto mais eu subo a carga, ó,
esse pequeno círculo é a estabilidade da máquina, que a gente chama de equilíbrio. Quanto mais ela vai subindo, está aqui, ele vai se deslocando, né? Então a carga, quanto mais alta ela fica, mais estabilidade eu perco na máquina. Então, ou seja, é por isso que eu tenho que pego a carga, ando a 30 centímetros do chão, chego próximo da partilheira, alinho o garfo com a máquina parada e aí eu subo a carga. Coloquei a carga, abaixo o garfo novamente, desloco em marcha ré. Porque se eu deslocar com o garfo erguido, é tombamento na certa. Certo? E outro detalhe que eu vou passar para vocês também interessante. Aqui, ó. Nesse slide seguinte, lembra lá daquele comando que eu falei do que inclina para frente, inclina para trás e coloca reto? Você vai usar esse aqui o tempo inteiro na empilhadeira. Por quê? Quando você for pegar a carga, você vai ter que chegar com o garfo reto. Pegou, eu vou ter que subir para poder inclinar. Você tem que inclinar para o lado do operador para poder dar estabilidade. Quando eu vou, aí eu transporto a carga, né, normal, 30 centímetros do chão. Quando eu cheguei no ambiente que eu vou colocar na prateleira, ou no caminhão, ou em cima de outra carga, e eu não posso esquecer também de acertar o garfo e dar uma pequena inclinada para baixo. Para poder a ponta do garfo aqui, ó, não fica esbarrando no pallet. Se eu esquecer de fazer isso aqui, a ponta do garfo joga a carga para fora. Então tem muitos operadores que fazer teste acaba pecando muito isso aí. Então esses comandos de inclinar a torre para trás, para frente e deixar ela reta, a gente tem que prestar bastante atenção nesse ponto aí. Tá? Então são os três tipos de operação que a gente mais utiliza na empilhadeira. Isso aqui nós chamamos de torre. Ó. Tá? Nós chamamos de torre de elevação. Então posição de trabalho, torre da empilhadeira. Então aqui a dica que eu vou dar para vocês: não arraste a carga sobre o piso, muito menos empurra. Um detalhe interessante. Às vezes vocês veem alguns motoristas mais, infelizmente, até experientes cometendo esse tipo de falha, mas é uma falha grave, pessoal. A carga não é para ser empurrada, a carga é para ser erguida e transportada, não empurrada no solo, certo? Então não podemos empurrar a carga. Outra coisa, evite carregar material solto, né? Esse deverá ser transportado em recipiente próprio, por exemplo, cilindro de gás, bombonas, porque o material solto na hora da curva, na frenagem, então tem que amarrar. Uma carga, se ela não tiver estabilidade para poder encaixar no garfo ali, ela tem que ser amarrada. Quando não houver trabalho com a empilhadeira, a mesma deve ser estacionada e ter sua chave desligada e retirada. Por quê, gente? Nós não devemos descer da empilhadeira e deixar a chave na ignição. Pode um curioso e operar a empilhadeira enquanto você está distante. E acredite, de quem vai ser a responsabilidade? Sua. Por qual motivo? Porque a empilhadeira colocará sob a sua responsabilidade. Entendeu? Então toda vez que eu descer da máquina, é imprescindível que você desça, desligue, tire a chave e guarde com você ou no local correto. A chave não pode ficar na empilhadeira enquanto horário de almoço, final de turno. Tá? Freios estacionados. Então, o freio de mão tem que ser estacionado, tem que estar acionado. Só um detalhe interessante: no dia da prática também, a empilhadeira ela não dá partida se o freio de mão não estiver acionado. Então, o freio de mão tem que estar acionado para ela poder dar partida. Então, freio de mão acionado. Ponto neutro: eu não posso deixar a empilhadeira engrenada, certo? A fim que não seja operada por pessoas não autorizadas. O que é uma pessoa não autorizada? É aquela pessoa que a empresa não autorizou ela a operar. Então, a partir da que você faz o curso, tem sua carteirinha, seu certificado,
a empresa te dá uma autorização para você operar, né? Aí ela te autoriza, aí sim a máquina está sob sua responsabilidade. Aqui tem um detalhe interessante, ó, mantenha os garfos abaixados e o freio estacionado. Então o garfo, o que eu falei no slide anterior, eu tenho que pegar, apoiar no solo, ainda pegar a ponta e apoiar corretamente para quê? Para evitar que uma máquina passe em cima, um caminhão, pessoas vêm e tropeçam no garfo. E essa parte hidráulica da máquina, da torre, pesa muito. Se eu deixar suspensa, pode ter um problema de manutenção. Certo? Vou pular aqui para o próximo slide. Aqui tem uma imagem, né, que não tem nem lógica mais, né? Da carona. Então a empilhadeira só tem um banco, então a empilhadeira não ficou para transportar pessoas. Então jamais permita passageiro no garfo da empilhadeira ou qualquer outra parte da empilhadeira, ela só tem assento para um operador. Pessoal, isso é muito interessante porque é muito comum a gente ver em empresa, e eu falo isso porque eu vou em bastante empresa, não tem nenhum número assim para dar exatos, fazer trabalhos, né? Então, às vezes cada dia eu estou numa empresa, cada semana eu estou em uma. Eu vejo o pessoal erguendo o outro dentro de numa caixa ou num pallet para poder fazer troca de lâmpada, fazer manutenção no teto. Pessoal, isso é totalmente proibido. Isso era permitido até dezembro de 2012. A partir de 12 de dezembro de 2012 foi lançada a NR35, trabalho em altura. A partir dessa data, o que acontece? As únicas máquinas que estão liberadas a poder subir pessoas para poder fazer esse tipo de trabalho são as lança-telescópio, as tesouras, né? E os guindaltos que tem as aprovação, né? Os que é adaptado para isso, que é para subir pessoas. As empilhadeiras não tem. Por que, caso que na empilhadeira não pode? Vou explicar para vocês o seguinte. Quando a empilhadeira estoura, por exemplo, quebra uma mangueira, dependendo da mangueira que for, a tendência dela acontecer o quê? A carga cair. Outro detalhe interessante, a forma como a empilhadeira abaixa o garfo é muito rápido para uma pessoa, certo? Enquanto a máquina tem aquela lentidão correta que a norma recomenda. E sem contar um outro detalhe interessante, que a máquina que é apropriada para subir pessoas, se ela der um problema hidráulico, aí ela desce manual. Então ela tem duas opções de descer pessoas, hidráulico e manual, enquanto a empilhadeira não tem o manual, somente hidráulico. Então quando quebra uma mangueira, o acidente é certo. Então por isso que eu não devo levar pessoas. Então, e de quem é a responsabilidade, caso? Se caso cair, é sua, cara, por incrível que pareça, como operador. Né? Não tem como dizer que é outra pessoa. Se você está subindo uma pessoa, aquela pessoa que está ali dentro no garfo da empilhadeira subindo, é uma vítima sua. Então, em caso de acidente, você vai ser responsabilizado. Então, o operador habilitado e qualificado tem que saber disso. Né? Ele tem que saber disso, então a gente tem que passar isso para o aluno, porque ele não pode subir pessoas no garfo da empilhadeira. Beleza? E nem transportar. Então, aqui, falei essa parte. Aqui que eu queria mostrar para vocês também, que vocês veem isso muito em embalagem, né? Frágil, mantenha seco, então incline, mas isso é muito interessante. Então, geralmente vocês veem isso na caixa de papelão, preto, né? Normal, não está colorido. Toda vez que vocês veem uma embalagem, que essa etiqueta que tiver vermelho, é quando ela está valendo, tá? Então, se a embalagem tiver uma etiqueta em vermelho, do jeito que está aqui, ó, aí está valendo essa regra. Então, inclinar, manter seco, é frágil, porque tem carga que é perigoso. Por exemplo, nitrato de amônio é igual pólvora. Então, se eu, por exemplo, derrubar um bag de nitrato de amônio, a explosão é capaz de explodir um quarteirão inteiro. Então, vai vir várias etiquetas em vermelho, é a forma que eu tenho que transportar aquele material. Aqui também não agita, não utilizar gancho, carga pesada, não expor o sol, não expor o calor, né? Não expor o calor, não expor o sol. Então a carga ela vai vir com essas apresentações. O operador de empilhadeira tem que conhecer esse detalhe. Aqui, mais adiante, tem uma dica o seguinte.
essa dica, essa técnica da operação, ela vem em consideração o que eu tenho comentado com vocês lá no início. Como assim, Carlos? Então, automaticamente, quando eu chego na partilheira, eu paro o garfo a mais ou menos 30 centímetros. Ali eu alinho entre a partilheira, depois para me subir a carga. Então eu só posso subir a carga depois que ela estiver totalmente alinhada, para não ter que fazer manobra com ela erguida. Se eu fazer manobra com ela erguida, acontece igual que o cara do vídeo que vocês viram com a empilhadeira de grande porte lá no porto. O que ele foi fazer ali? O que ele errou? Ele errou o seguinte, ele foi pegar o container, o que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter do outro lado, pegado o container e abaixado imediatamente. Não, ele foi do lado ao contrário, onde ele tinha que transitar de marcha ré com o container. E ainda fazer uma curva para poder depois abaixar. Jamais, cara, a empilhadeira não permite isso aí. Você tem que ir na posição que você já coloca a carga e retira automaticamente, sem ter que fazer manobras nenhuma. Certo? Então essa aqui é a parte da técnica da operação que eu queria passar para vocês. Agora eu vou entrar na matéria de manutenção operacional. Na parte da manutenção operacional, eu vou dar uma ênfase agora interessante no checklist. Então, o checklist de empilhadeira é utilizado para inspecionar as condições mecânicas do equipamento antes que ele esteja utilizado, seja utilizado. É dividido em itens básicos e é de segurança, nos quais devem ser assinalados no formulário encaminhado para a tomada de ações pertinentes a cada um dos itens. Pessoal, eu tenho um vídeo no YouTube, no nosso canal, que está lá, nesse mesmo canal que vocês estão assistindo o vídeo. Eu vou estar pegando o link dele também, colocando para vocês assistir. Tá? Inclusive, vá lá e inscreva no nosso canal. Todo vídeo que a gente coloca sobre máquina, você é notificado. Para você continuar o seu estudo para sempre. Temos lá muito mais de 50 vídeos. Então, o que acontece? O que a norma diz? Que toda vez que eu chego na máquina, eu tenho que fazer checklist para mim ter o quê? O conhecimento da parte mecânica operacional dele. Então, a verificação quanto à segurança para dar a partida é realizada pelo operador no começo de cada turno, com a conclusão de inspeção antes da partida. Então, observe vocês que tem uma empilhadeira, por exemplo, que trabalha em 3 turnos. Então, você pegou o seu turno, como é que você vai ter certeza que a empilhadeira está boa? Sem fazer uma revisão nela, sem fazer uma revisão inspecional visual. Você tem que fazer essa inspeção visual, que é o checklist, para você colocar se está ok. Se não, você tem que colocar na ficha, avisar o pessoal da manutenção, se eu sou encarregado, porque você pode pegar uma empilhadeira quebrada e ficar a culpa em você. Então o checklist ele é fundamental. O que a gente vê no checklist? É uma coisa que faz, que não vamos fazer na aula prática, não dura nem 5 minutos. Muito simples. Então vou verificar vários itens, aqui por exemplo. Então vou verificar a pressão dos pneus, óleo do kart, água do radiador, faróis, cinto de segurança, óleo do hidráulico, garfo, torre, gás, válvula de gás, extintor se não está vencido, fio de ar está limpo, água do radiador, água do radiador, que é o líquido de arrefecimento do motor. Aí esse vídeo é esse aqui, ó. Então ele vai estar disponível no canal do YouTube. Boa tarde, estamos aqui mais um treinamento de operador de empilhadeira pela CDP Treinamentos e eu vou mostrar para vocês agora como fazer um checklist, uma impressão, uma avaliação pré-turno. Então, ó, que interessante aqui. Então eu vou verificar. Aqui eu peguei um modelo que eu utilizo, mas isso aqui, então eu tenho aqui data, inspecionado por uma pessoa, local. Então eu vou colocar água do radiador, tá bom ou ruim? Tá no nível certo? Garfo, óleo do hidráulico, tá certo?
torre de elevação, cilindro de elevação, pneu, calibragem, bateria, óleo de motor, óleo de transmissão, luz dianteira de marcha ré, luz dianteira e marcha ré, sinal sonoro marcha ré, freio, buzina, extintor, orímetro, está funcionando? Então, o que está bom eu coloco um X aqui, o que não está eu descarto. Ok? Então nós vamos verificar aqui. Primeiro, a gente vai verificar no checklist os itens de segurança. E eu vou começar pela parte do motor. Vamos lá? Então, para mim fazer essa verificação, eu vou ajustar aqui. Isso. Tomar um pouquinho o banco. E vou subir o capô aqui. Ó. Aqui eu vou mostrar o que aqui agora, na verdade. Então nós vamos ver aqui o óleo. Nessa varetinha aqui é muito simples. Só você puxar ela, olhar o nível e colocar novamente. Do outro lado, eu tenho aqui também ó, o óleo hidráulico. Posso estar puxando aqui o nível do óleo hidráulico, tá? Vou estar verificando. Dou uma olhadinha nas mangueiras, aqui a bateria, está ok. Essa aqui é uma empilhadeira nova, né? Aqui, eu estou vendo aqui, ó, é o óleo, o líquido de arrefecimento do motor, que o pessoal chama água de radiador. Então vou olhar se está ok, se está dando um nível de segurança. Feito isso, eu tenho aqui também um filtro de ar. Se eu tirar esses presilhos aqui, ó, eu tiro o filtro, faço a limpeza uma vez a cada 50 horas trabalhada. Feito isso, eu posso vir aqui e fechar. Fechei e boto o banco normalmente para trás. É interessante também dar uma verificada no sistema de gás aqui, está ok. Duas para cá, duas para lá, para abrir, para fechar. Antes de iniciar o turno, também é interessante dar uma olhadinha na torre, se as correntes não estão danificadas, as mangueiras, se não está tudo ok, né? Ver se não está vazando nenhum óleo, né, nesse sentido. No checklist também a gente pede para a gente olhar o seguinte: se tem farol, se está funcionando, a farol, a seta, a sirene de ré, o giroflex, mostra aqui, o giroflex toda vez que você coloca a empilhadeira ali. O extintor de incêndio tem que ser verificado também. E também tem que ser verificado se o cinto de segurança também está ok. Aqui o cinto, certo? Então, retrovisores, tá beleza. Né? É sempre interessante dar a partida da máquina, dar esse primeiro start aqui na chave, na ignição, e nunca ligar direto. Se ligar direto, essa partida pode danificar o motor. Aí vai aparecer as luzinhas aqui da bateria, do motor, que está no neutro. Feito isso, aí eu posso dar a partida na máquina. Ok? E a partida, vou jogar o volante para cá novamente. Então, nós fazemos esse checklist antes de iniciar o turno de operação, né? Eu tenho o turno de trabalho, então eu faço toda essa verificação que vocês viram no vídeo aí, né? Em volta da máquina, mas todos esses cuidados depois eu dou início na operação, certo? Então, vamos dar sequência aqui. Aqui, pessoal, eu vou entrar numa matéria muito interessante, que é a parte da manutenção através da simbologia. Essa parte aqui eu quero bastante atenção de vocês, porque o que acontece? As empresas estão ficando cada vez mais modernas e qual que é a forma da máquina comunicar com o operador? Pensa aí um segundo. Através da sua simbologia. Então, através da sua simbologia que aparece no painel. Então, o operador que não conhece, não sabe ler o painel da máquina, é praticamente um motorista que não conhece de placa de trânsito. Ele pode até andar pelas rodovias, né, na cidade, mas o risco de acidente dele é muito grande. Então, a mesma coisa, a questão da simbologia aqui. Né? Existe, pessoal, um padrão de simbologia também mundial, certo? Que é o que nós vamos estar passando aqui agora. Então, vou estar abrindo aqui agora. Toda vez que vocês verem essa simbologia aqui, ó, quer dizer motor. Então, hidráulico, transmissão, óleo. Então, esse óleo pode estar dentro do motor, esse óleo pode estar dentro do hidráulico, pode estar dentro do transmissor.
Então vai aparecer no painel, né, um problema relacionado ao motor, ao óleo de motor, ao óleo hidráulico, ao óleo de transmissão. Tá? Se tiver dúvida, pega esse vídeo, volte um pouquinho, e se tiver dúvida também pode digitar nos comentários aqui embaixo do vídeo. Eu tenho também filtro, pessoal, de combustível, eu tenho filtro de óleo hidráulico, eu tenho filtro de óleo de motor. Então eu tenho filtro de ar, eu tenho vários filtros na empilhadeira. Então quando aparecer qualquer problema relacionado a um filtro, vai aparecer dessa forma. Então, por exemplo, filtro de óleo do motor. Então as três figuras vai estar junto: o motor, o óleo e o filtro. Filtro de óleo do motor. Eu tenho aqui também temperatura de óleo do motor. Certo? Temperatura de óleo do hidráulico. Temperatura de óleo da transmissão. Depois eu tenho aqui travado e destravado. Esse é alguns comandos, né? A gente tem trava de algumas empilhadeiras, principalmente na parte elétrica. As empilhadeiras elétricas têm essas travas, né? Onde a empilhadeira fica travada e nada funciona. Líquido de arrefecimento, isso que o pessoal chama de água de radiador, é o líquido de arrefecimento. Então vai aparecer no painel também alguns modelos, até o nível, mas quando ele está, por exemplo, ó, temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Então três coisas juntas: temperatura, termômetro, do líquido de arrefecimento do motor. Então são três coisas, né? Então voltando aqui. Depois eu tenho ar, né? As empilhadeiras a diesel, o freio delas é a embreagem é a porque a diesel, essa que nós vamos fazer, a GLP, ela não tem embreagem, né? Mas a diesel tem embreagem, porque tem uma troca de marcha, igual o caminhão. Então nela o freio e a embreagem é a. Então precisa de um balão para ter enchendo, papai, tudo mais que vai mostrar no painel. Aí depois eu tenho aqui ligado e desligado. Indicador de horas trabalhadas, orímetro. Isso aqui é interessante. O que é esse indicador aqui? Esse indicador, ele é o que diz quantas horas de trabalho a máquina trabalhou. A máquina tem de trabalho, que é o orímetro. Tá? Orímetro. Então toda peça que tem na empilhadeira, a manutenção é feita de acordo com esse horas trabalhadas do orímetro. Aqui eu tenho também um detalhe interessante aqui, que é a partida, motorzinho de partida. Viu lá no vídeo que eu postei agora antes, que passou antes da checklist, que eu dei, né, o primeiro start na chave, aguardei para poder dar o segundo estágio. Uma partida mal realizada numa máquina, uma empilhadeira, equivale a 6 horas de trabalho. Então jamais eu posso ir direto na chave com a partida diretamente. Então eu tenho que esperar esse tempo. Aí depois aqui tem um filtro de motor. Esse auxiliar de partida reta que a gente não está utilizando mais, né? Porque isso aqui é nos ambientes muito frios, estado muito frio, tipo Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aí o óleo não consegue pegar fogo. É preciso ter o éter para poder injetar um combustível mais inflamável. Aí eu tenho aqui o nível de combustível. Certo? Tem aqui o nível de combustível. Só lembrando, pessoal, que como eu falei, é uma coisa interessante, o horário certo de abastecer, né? Que tem que ser no final da jornada. Por quê? Na máquina diesel. Porque o óleo diesel tem que dormir no tanque da máquina. Para a noite passar por um processo de condensação. No outro dia, as máquinas, alguns modelos vão fazer uma drenagem. E em outros modelos, ela mesma faz a separação automaticamente. Mas eu não posso abastecer nem no início, nem no meio da jornada. Então o diesel tem que dormir no tanque da máquina. Outro detalhe interessante. A máquina a gasolina e a diesel e a álcool tem que andar com o tanque cheio. Então eu tenho que sempre andar com a máquina com o tanque cheio. Tá, caso, mas tem que estar completando o tempo inteiro? Não. O tanque da máquina já foi feito para trabalhar o dia inteiro. Certo? Então quando eu ando com a máquina na reserva, eu tenho um risco muito grande de dar um problema na parte da bomba injetora. Certo? Problema de carburador. Então a máquina não foi feita para andar na reserva. E, infelizmente até o carro também não foi feito também. O carro, quanto mais na reserva, ele vai ficando cada vez mais fraco. Você pensa que está economizando? Não, você está gastando mais ainda. Então eu tenho aqui também o líquido de arrefecimento do motor. Então vai aparecer desse jeito no painel. Tá, esse aqui, veja várias vezes, viu? Isso aqui é muito importante. Tem que aprender isso aqui, viu?
Isso pode cair na prova. Tem aqui também pressão de óleo de motor. Essa simbologia aqui é importantíssima. Se ela acender no painel, ela vai acender junto com o sinal sonoro. E o operador não parar, o motor fundiu. O que é isso aqui? Isso aqui é a bomba de óleo. A bomba de óleo, quando ela dá problema, ela perde pressão. Aí essa luz acende no painel. Depois eu tenho aqui também temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Então o líquido de arrefecimento ele aquece por alguma operação errada, por alguma falha de manutenção. E ela vem aparecer no painel dessa forma aqui. Depois eu tenho aqui também filtro de óleo da transmissão. Então eu tenho filtro de óleo da transmissão também, quando ele obstrui, vai aparecer no painel. Neutralizador de transmissão. O que é essa simbologia aqui, cara? Essa simbologia é o seguinte. As máquinas automáticas e carro automático, eles não têm tranco. Quando dá um defeito, trava as rodas. A transmissão travou. Então o que a gente faz? Nós vamos lá e neutraliza a transmissão dela. A transmissão fica morta. Aí eu consigo movimentar aquele veículo. Então eu tenho aqui o botão Alt, né? Hoje já tem algumas empilhadeiras de automática. Nível do óleo hidráulico. Isso aqui eu tenho que verificar todo dia. Tem que colocar se está ok no checklist, porque se ele estiver baixo a quantidade de óleo hidráulico, eu vou forçar mais o pistão, eu posso interromper uma mangueira, eu vou ter que acelerar mais, eu vou ter que gastar mais, então tem que verificar tudo isso aqui. Pressão de ar, como eu falei para vocês, em algumas empilhadeiras, tipo a diesel, por exemplo, ela tem essa pressão, né? Eu tenho que controlado para não poder ter freio e embreagem. Esse pressão de óleo de freio também aparece no painel. Temperatura do óleo da transmissão também aparece no painel quando dá algum problema. Temperatura do óleo hidráulico. Pessoal, por que o óleo hidráulico aquece? Será, hein? Muito interessante. Por que ela aquece? Ela aquece pelo seguinte: o óleo hidráulico aquece toda vez que uma operação incorreta está sendo acometida, por exemplo. Então, um excesso de peso, né? A empilhadeira é para 2.500 kg, mas você está operando uma carga de 2.700 kg, por exemplo. Então eu tenho que acelerar mais. Quando eu tenho que acelerar mais, a bomba de hidráulica joga mais força. Quando ela joga mais força, isso aquece o óleo hidráulico. Pode romper o quê? Pode romper uma mangueira, pode romper uma gacheta e pode vir causar até um acidente. Né? Porque o óleo é quente a 100, 100 e tantos graus, se romper e pegar na pessoa, o acidente é feio. Depois eu tenho aqui o freio aplicado e desaplicado, não enquadra na empilhadeira, tá? Isso aqui é mais para caminhão fora de estrada. Pressão de ar do freio de serviço, isso assim nas empilhadeiras a diesel. Freio de estacionamento, não tem na empilhadeira na prática, nós vamos estar vendo. Neutro da transmissão, temos, né? Inclusive a empilhadeira só dá partida no neutro. Posição avante, posição marcha ré, então para frente e para trás, vai estar ali do lado do volante. Bateria, fusível, desacelerar a tartaruguinha aqui, ó, e acelerar. Então esses dois comandos vai ter nas empilhadeiras também para quê? Para indicar a você. Muito interessante, fica muito esperto. Em algumas empresas, por exemplo, tem local que tem essa simbologia aqui e um X proibindo, ou seja, que é proibido andar acelerado, você tem que andar sempre devagar, tá? Então tem setor que tem uma proibição aqui, ó, que você não pode acelerar a máquina. Aqui eu tenho uma simbologia também que é CMS, que é sistema, aqui está em inglês, Sistema de Monitoração de Controle. O que quer dizer isso, pessoal? Essas empresas de grande porte, que tem muita máquina, o que elas fazem? Elas colocam um sistema integrado no painel da máquina. Né? Por exemplo, vou pôr um exemplo de uma empresa de grande porte, tem máquina no mundo inteiro. Então, de uma sala de computador, o cara consegue monitorar o painel de todas as máquinas, para saber como está a situação da simbologia, da parte da manutenção, quantas horas de trabalho, se a máquina está parada. Então ele consegue tirar um relatório tudo através desses CMS, que é o Sistema de Monitoração de Controle. Aqui eu tenho também um detalhe interessante, que é o diferencial travado e destravado. Carlos, onde é que eu vou usar isso? Gente, é o seguinte: nas empilhadeiras a diesel, tem umas que andam até no meio do mato, carregando eucalipto, tudo. É igual um caminhão, por exemplo. O que é o diferencial?
Vou citar um exemplo para vocês aqui muito interessante. O diferencial, quando o senhor Henry Ford criou o carro andava igual carro de boi. Quando chegava numa curva, uma roda girava e a outra arrastava. Com isso, muito eixo quebrava. O eixo do carro de boi quebrou muito. Eu, por exemplo, conheço carro de boi, né? O que acontece? Depois, passado de um tempo, ou seja, o carro de boi anda com diferencial travado. Ele não tem diferencial, um eixo único. Era assim que eram os carros antigamente. Passou algum tempo, mesmo o Henry Ford criou o diferencial. Ou seja, ele pegou o eixo e criou o diferencial no meio, fazendo as pontas de eixo, fazendo com que uma roda gira individual e a outra gira também individual. Então, o que tem no meio ali é uma caixa diferencial. Quando eu travo ela, as duas rodas giram simultaneamente igual. Se ela for traçada, vai girar as 4 rodas simultaneamente igual. Tá, Carlos, mas eu posso andar com ele sempre travado? Não. Isso não acontece com a história do carro de boi. Então, eu só uso o diferencial travado em linha reta. Certo? Em linha reta. Para me sair do barro, do atoleiro, puxar um outro veículo. Você fala, Carlos, mano, a empilhadeira tem tudo isso. Gente, empilhadeira, como o vídeo mostrou lá para vocês, tem de todo tipo. Tem dessa pequena que vocês estão fazendo a aula prática, de 2.500 quilos, mas tem empilhadeira para 20 toneladas, que puxa caminhão, entendeu? Então tem ela diesel de grande porte, que transportar grandes toneladas, então ela tem um diferencial também, tá? Então a empilhadeira é comum encontrar diferencial para você estar conhecendo esse detalhe aí. Aqui nós temos um livrinho aqui, né? Manutenção requerida. Isso aqui requer uma manutenção. Quando aparece algum tipo de manutenção requerida que não está relacionada às etiquetas, aqui, né? A simbologia vai aparecer aqui. Aqui cheguei no detalhe interessante. Níveis de alerta. Toda essa simbologia que nós vimos, elas têm um valor, que nós definimos através de categoria. Então, nós temos categoria 1, 2 e 3. O que quer dizer isso aqui? Tem categoria que vai acender no painel, por exemplo, a 1, indicador de alerta. Nenhuma ação imediata requerida, o sistema requer apenas atenção. Tem categoria, possível resultado, não haverá danos à máquina, categoria 1. Já tem categoria, por exemplo, K3, indicador de alerta ligado, lâmpada de ação, ou a lâmpada fica piscando, alarme de ação sonora, desligar a máquina imediatamente, risco para o operador e danos para os componentes. Ou seja, qual é o problema do operador que não conhece simbologia? Vou citar uma máquina de colher arroz, que é uma máquina que pega fogo muito fácil, é de cana. Ela tem essa simbologia e quando vai pegar fogo, por exemplo, ela acende no painel e vem acompanhada com uma sirene. Fica pitando na cabine. Se o cara não conhece essa simbologia, não entende disso, o que vai acontecer? Ele vai ficar dentro da máquina procurando a falha. E a máquina está pegando fogo. Então, gente, a simbologia, toda vez que ela for acompanhada de uma sirene, é coisa feia, cara. Primeira coisa que eu tenho que fazer é desligar a máquina imediatamente e descer e ficar pelo menos 7 metros de distância. Porque é alguma coisa muito grave que está acontecendo com a máquina. Jamais eu posso continuar operando com a sirene ligada. Todas as máquinas têm esse dispositivo. Então vamos conhecer aqui essas categorias. Categoria número 1. São falhas que não trazem problema grave para o operador e para o equipamento. Primeira providência do operador: parar o equipamento, investigar a falha e avisar a manutenção e trabalhar temporariamente. Sinal dado pelo painel monitor: acender a luz de alerta, o indicador entrar na faixa vermelha. São esses aqui. Filtro de ar, nível de combustível, filtro de água do combustível, filtro de combustível, nível de combustível, alerta de transmissão, filtro de transmissão, bateria e esse aqui, filtro do óleo hidráulico. Então toda vez que acender uma simbologia dessa no painel, você vai ter que parar a máquina,
né? Desculpa, você pode continuar trabalhando, determinar seu final do turno, né, e avisar a manutenção depois, porque é uma categoria número 1, não é uma coisa muito grave. Tá? Depois eu tenho aqui a categoria número 2. A categoria número 2 são tudo que for relacionado à parte de temperatura. Tudo que você pensar que tiver esse simbologia aqui, ó, de temperatura do lado, você vai considerar como categoria número 2. Por exemplo, esse aqui, temperatura do óleo hidráulico, temperatura do líquido de arrefecimento. Então, são falhas relacionadas com superaquecimento no equipamento. Primeira providência do operador: parar o equipamento, manter de 1,5 a 3/4 de aceleração durante 20 segundos. Então, você vai contar 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Isso eu vou manter 3/4 de aceleração. Se o ponteiro mover para a esquerda, ou seja, esfriando, é sinal que algum problema está relacionado à operação. Pode ser que o operador esteja operando a máquina excessivamente errado. Tá? Lembra que eu falei no slide anterior que, por exemplo, a empilhadeira não foi feita para empurrar a carga e sim para transportar? Tem operador que empurra a carga e a empilhadeira não é trator esteira. Vamos pôr um exemplo que o ponteiro mova para a direita, né? Aí, ele movendo para a direita, ou seja, aumentando, ficando cada vez mais vermelho, aí é um problema no sistema. Eu tenho que parar o equipamento, né, chamar a manutenção, porque pode ser um carburador entupido, né, no caso do líquido de arrefecimento, pode ser uma mangueira que esteja entupida, pode ser uma sujeira, então eu tenho que parar mesmo. Então aqui já vem junto com a simbologia da lâmpada de ação. Aqui chegamos na 3. Essa 3 é muito interessante. Então são categorias, tipos de falhas. São falhas que trazem problema grave para o operador e para o equipamento. Primeira providência do operador: parar o equipamento imediatamente. Sinal dado pelo painel monitor: acenderá a luz de alerta, acenderá a luz de ação, soará o alarme sonoro. Então vai acender essas 3, né? A simbologia, a lâmpada de ação e o alarme sonoro. Então, todas as máquinas, sim, de uma empilhadeira até um navio. Eu tenho as 3 categorias. Um avião, por exemplo, se você estiver sobrevoando nele, né, e ele acender alguma simbologia da categoria número 3, ele já vai acender o sinal de alerta, né? E, infelizmente vai ter que fazer o pouso forçado. Mas então, seguindo essa cronologia, todo equipamento tem esse dispositivo. Então nós vimos a simbologia, certo? Veja isso várias vezes no vídeo, tiver que voltar, volta o vídeo, reveja, decore isso aqui, que isso pode cair na prova, como estou comentando com vocês, que vai ser postada a prova online. Então nós temos na empilhadeira 4 tipos de bomba. Bomba de óleo, que é a bomba de lubrificação do motor. Bomba hidráulica, que é a bomba de força, que é a bomba de trabalho. Bomba de água, que é a bomba que garante o arrefecimento da máquina, a refrigeração, acionada quando a máquina atinge 90 graus. E bomba injetora, que é a bomba alimentadora de combustível, no caso a bomba de óleo diesel. Certo? Então essas 4 bombas que eu tenho no equipamento. Isso aqui também é muito importante. Então aqui, ó, bomba de óleo, né, a pressão aí como fica, a simbologia. Bomba hidráulica. Bomba de água. Bomba de combustível. Um detalhe interessante, pessoal, também do combustível, o diesel ele é diferente da gasolina. A gasolina nós temos um carburador para poder injetar o combustível no sistema de admissão. Então quando eu piso no acelerador, o acelerador abre o carburador e injeta combustível. O diesel não, eu tenho uma bomba injetora. Então no motor a diesel eu não tenho vela de ignição, tá? E nem carburador. No motor a diesel eu tenho carburador e vela de ignição apenas no motor gasolina.
né? Por que a vela de ignição não tem no motor a diesel? O diesel funciona da seguinte forma. A bomba injeta 800 bar de pressão e encontra uma temperatura de 2000 graus Celsius. Aí junta pressão com temperatura e a explosão do diesel no sistema de admissão. Enquanto na gasolina é diferente. É o carburador que joga a gasolina para a vela acender a faísca e a explosão. Tá? Então a bomba injetora, o que eu posso fazer para manter uma bomba injetora em dias? Primeiro colocar óleo de boa qualidade, depois sempre abastecer no horário correto, no final da tarde, né, para poder o diesel passar por esse processo de condensação e não trabalhar na reserva. Trabalhar na reserva é detonar a bomba. Então até do seu carro mesmo. Andar com o carro na reserva é extremamente prejudicial para a bomba de combustível. Aqui tem um pequeno desafio aqui agora. Um painelzinho aqui para vocês decifrar. Então já que nós vimos a simbologia anterior, né? Vamos ver aqui. Então tem aqui. Agora nós colocar na prática, né? Esse painel que eu tirei uma foto de uma empilhadeira mesmo, viu? Então eu tenho aqui freio de estacionamento, temperatura do óleo da transmissão, pressão do óleo da transmissão, temperatura do líquido de arrefecimento do motor, pressão de óleo de motor, bateria, stop, que é pare, né? Tudo que tiver relacionado a um círculo e tiver uma proteção assim em volta é óleo de motor. Alerta de... Desculpa, óleo de motor não. É tudo que é relacionado a freio, tá? Então alerta de freio. Alerta de transmissão. Auxiliar de partida. Filtro de ar do motor. Nível do líquido de arrefecimento. Presença do operador, ou seja, tem máquina que ela só dá partida depois que você senta e coloca o cinto. Se não tiver ninguém sentado no local do operador, ela não dá partida. Então, ela vai ficar acusando que não tem ninguém, então ela não dá partida. Aí eu tenho aqui filtro de combustível e combustível, e aqui eu tenho o orímetro, que é as horas de trabalho que eu comentei com vocês. Então, esse painel aqui é bem didático, né? Mostra bastante a realidade de uma empilhadeira. Essa parte de simbologia, certo? Então veja isso aqui, volta o vídeo, para o vídeo, olha com bastante atenção. Isso aqui pode cair na revisão, tá? Nós vamos ter que aprender isso aqui. Uma coisa muito importante, pessoal, aqui está chegando o final do vídeo, que eu queria frisar com vocês o seguinte: trabalho nesse ramo há quase 11 anos, graças a Deus já se passou quase 5.000 alunos, em empresa, em particulares. Então a gente tem alunos espalhados nesse Brasil todo. Mas um método que eu utilizo é o seguinte: o aluno tem que aprender mesmo. Então aqui é para quem está disposto a aprender. Então nós tem que assistir o vídeo, fazer a provinha, né? Essa é uma realidade que nós estamos tendo depois da pandemia. Infelizmente, estamos tendo que passar por isso aí, né? Legal seria presencial, mas não estamos podendo fazer. Mas na prática, vamos ter que aprender mesmo, tá? Vamos operar a empilhadeira, porque graças a Deus dessa turma que está aguardando para fazer o curso, tem uma boa quantidade de alunos que já estão praticamente com o serviço arrumado numa empresa de grande porte. Então nós não prometemos vaga para ninguém, mas prometemos o quê? Um bom ensino, uma boa qualificação, né? E muitas empresas já conhecem o nosso trabalho, às vezes contrata por ter uma certificação nossa. Então nós prezamos pelo conhecimento. Não temos intenção nenhuma aqui de cobrar dinheiro das pessoas sem ensinar. Tanto é que vocês não estão pagando até hoje taxa de matrícula, nós não cobramos, e nenhum dinheiro adiantado, tá? Porque o principal objetivo aqui é aprender, tá? Você aprender a arrumar seu emprego, como vários já aconteceu aqui na região de Pirassununga, Porto Ferreira, Descalvado, já tem muita gente trabalhando, é isso que nos importa. Então, um trabalho sério que a gente leva, tento passar para vocês, nos esforçamos para poder passar essa informação para o aluno, né? Na aula prática também. Para quê? Para vocês cuidar de uma coisa muito importante que você tem, cara. A sua integridade física, sua vida. Um acidente pode tirar a sua vida. Importante é a vida, cara.
não é só o salário. Então por isso que você tem que aprender, tá? Nós não vendemos certificado de jeito nenhum, nem por valor nenhum. Então você vai ter que aprender para receber o certificado, tanto na teoria quanto na prática. Para quê? Para isso ajudar você a ser um bom profissional. Se você fazer nome, nós também vamos fazer nome também. Eu vou ganhar crédito com o seu nome. Mas se você se envolver em acidente, for um operador totalmente irresponsável, isso será ruim para a gente também, tá? Então eu queria contar com vocês aqui no final da aula teórica, passar para vocês, né? Então esse é o trabalho que eu desempenho há praticamente quase 11 anos, né? Como eu estou passando para vocês, eu me chamo Carlos Barbosa Silveira, né? Sou coordenador técnico, sou eu, o responsável. Então eu sou inscrito nesse CNPJ abaixo, técnico de segurança e medicina do trabalho, inscrito no Ministério do Trabalho sob essa numeração aqui. Sou formado em tecnologia industrial pelo Senai, segurança aplicada pela 3M EPI, 3M do Brasil, instrutor de equipamento autopropelado rurais e florestais na NR31, no CPEA de São Carlos, né, que é a parte agrícola, e também tem a formação de instrutor de máquina automotriz da NR12 do Sinteste de São Paulo, que é esses cursos que eu ministro para vocês em empilhadeira. E também trabalho em altura. Pessoal, então eu queria, para finalizar aqui, agradecer a atenção de vocês nesse vídeo. Então assistam quantas vezes for necessário, tá? Assista várias vezes, tire sua dúvida, digita aqui embaixo no comentário. Vai ter a provinha online. Eu ainda não tenho uma data para passar para vocês da aula prática, que infelizmente isso depende tudo da situação que nós estamos passando devido à pandemia. Em Porto Ferreira eu tenho lá um parceiro muito forte, que é lá a empresa do Compensado do Baixinho, que é o Fagner, ele que corre atrás dessa parte. E aí, cara, infelizmente a prefeitura ainda não está liberada, né? Não está liberando devido à situação da pandemia. A cidade estava praticamente fechada em lockdown, né? Final de semana. Pirassununga na situação que está. Então assim que liberar, nós vamos ter todo o empenho e força de marcar com vocês. Mas não vou marcar uma data para você não ficar gerando expectativa e depois ter que desmarcar. Então, no dia que tiver uma data certa, eu chamo vocês. Vocês estão com o nome aqui na lista, né? Já está tudo cadastrado certinho. Já preencheram todas as fichas. Então assim que eu agendar, pode ter certeza que vocês vão avisar de cada um de vocês. Só vou pedir para vocês mais um detalhe interessante. Por favor, aquele que desistir por algum motivo, me avise, porque você pode estar impedindo a vaga de uma outra pessoa fazer o curso. Beleza? Então, eu queria também aqui no final desejar para vocês um bom estudo, né? E um bom aprendizado. Todos que a gente faz essa aula prática já. Beleza? Tenho um grande abraço para vocês e até a próxima nós encontraremos. Dúvidas, só chamar no WhatsApp.